Tenha um objetivo definido e não desista mesmo se tu fracassar. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e aqui nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia e sobre vida significativa. E eu quero conversar hoje contigo sobre um assunto muito importante quando nós falamos sobre vida significativa. E esse assunto é sobre objetivos. Eu quero conversar contigo sobre como que tu pode olhar para os teus objetivos, a importância de tu definir objetivos para a tua vida, e também vou te fazer algumas perguntas ao longo desse vídeo para que tu consiga definir com mais clareza quais são os teus objetivos. Então o objetivo do vídeo é esse, a gente vai conversar sobre isso agora, a partir de agora. Fechou? Então vamos lá. Eu separei em tópicos aqui algumas coisas para a gente conversar, para a gente debater, então eu só vou olhar os tópicos e a gente vai conversando, a gente vai refletindo juntos sobre isso. A caneta caiu, só um minutinho. O objetivo é esse, é conversar contigo, tornar algo natural uma conversa contigo. Então assim, primeira coisa que eu quero conversar contigo é sobre objetivos e sonhos. Eu vejo que as duas coisas, elas acabam se interligando, se confundindo, mas eu tenho uma visão diferente. A minha visão é de que um sonho e um objetivo, eles talvez não sejam a mesma coisa. Essa é a minha visão. Por quê? Eu vejo que um sonho é aquilo mais abrangente. Um sonho seria basicamente um propósito da minha vida, seria o significado da minha vida. Já um objetivo, o objetivo serve àquele sonho, àquele significado, àquele propósito. Então eu defino objetivos para que eu consiga viver os sonhos que eu desejo. Eu defino objetivos para eu viver o meu propósito. Então, para eu alcançar o meu sonho, para eu viver a vida que eu desejo, eu preciso definir objetivos e ir em busca desses objetivos, alcançar esses objetivos. Então, essa é a separação que eu entendo sobre sonhos e sobre objetivos. Quando a gente pensa dessa maneira também, a gente pode pensar numa estrutura que eu já passei aqui, mas eu só vou te relembrar porque vai fazer sentido para esse vídeo. Mas a base da tua vida são os teus significados, os teus sonhos, o segundo nível são os teus objetivos e o terceiro nível são as tuas atividades diárias. E tudo isso tem que estar interligado com o nível anterior e tem que estar interligado com o teu significado. Então os objetivos, eles servem aos teus significados. Eu não vou falar sobre sonhos, sobre significado de vida, pois eu já falei aqui nesse canal sobre isso, então eu quero ir em detalhes contigo, junto contigo nessa parte de objetivos. Bom, eu tenho um sonho, mas por que eu tenho que definir um objetivo para eu alcançar o meu sonho, o meu propósito, meu significado de vida, como tu queira chamar? Por que eu tenho que definir um objetivo? Sobre isso que a gente vai conversar aqui também. Então, a primeira coisa que é importante tu entender é para que serve um objetivo. Antes da gente entrar no como que tu vai fazer, eu quero te dar uma visão do porquê que tu deve definir um objetivo. Por que tu deve definir? Reflete comigo. Por que eu vou definir um objetivo, definir uma meta para alcançar um sonho? Tu sabe? Qual que é a tua opinião? Me fala. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Coloca aqui nos comentários para eu saber o que tu falou. Mas a principal coisa, vamos falar coisa assim, para depois a gente entender por completo todo esse aspecto do objetivo, mas a principal coisa, o principal motivo
que eu defino, o principal motivo pela minha definição do meu objetivo é o meu tempo. Eu defino um objetivo para não gastar o meu tempo com o que não irá me agregar. Quando eu não defino um objetivo, quando eu não tenho claro na minha mente o que eu quero alcançar, qual caminho eu devo seguir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve e eu perco o meu tempo. Em vez de eu usar o meu tempo com sabedoria, eu perco o meu tempo, eu gasto o meu tempo. Eu não uso ele, eu gasto. E o tempo é o que a gente tem de mais valioso na nossa vida. O tempo é uma moeda que não volta. Então, o tempo que tu gastou ontem, ele não vai retornar. Mas tu pode usar com mais sabedoria a partir de agora, a partir desse momento, a partir do presente. Tu pode usar o teu tempo com mais sabedoria para tu alcançar os teus sonhos, para tu alcançar o teu propósito. Então, esse é o principal objetivo. O principal objetivo por tu estipular o objetivo. Ficou meio ambíguo, mas é justamente isso, é literalmente isso. Tu define um objetivo para tu não perder tempo com aquilo que não vai te agregar. Basicamente, quando tu define um objetivo, tu começa a entender aquilo que vai te levar, que vai te agregar a alcançar o teu sonho, o teu sucesso, e aquilo que não vai te agregar. Tu começa a ser mais seletivo com o que tu vive. Eu também já falei em outros vídeos sobre seletividade, e a seletividade é muito importante pra gente. Se eu não sou seletivo com o que eu vivo, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve, e eu vou viver no automático. Então, definir um objetivo serve para eu não gastar o meu tempo com aquilo que não vai me agregar e também serve para eu não viver no automático, para eu não viver em círculos e indo para lugares que não fazem sentido. Definir um objetivo serve para a gente caminhar em direção àquilo que a gente deseja. Então, por isso que é importante tu definir isso. E agora a gente chega na parte importante, a parte central desse vídeo. Eu te contextualizei o que seria um objetivo, te falei a estrutura em si, que eu já comentei em outros vídeos sobre significado, já te falei a importância disso e também o porquê que tu deve definir um objetivo. Agora a gente vai para a parte importante, a parte mais central desse vídeo. Como que tu pode definir um objetivo? Como que tu pode definir um plano? Um plano para tu alcançar o que tu deseja. Eu vou te fazer algumas perguntas, porque o objetivo aqui não é te dar algo pronto, certo? O objetivo aqui não é te dar algo pronto. Se tu deseja fórmulas rápidas, esse não é o lugar certo, pois não é esse o objetivo. O meu objetivo aqui é te ajudar a tu encontrar o teu caminho, é te propor reflexões, é te guiar de um certo modo a encontrar o seu próprio caminho. Pois eu encontrei o meu caminho, eu comecei a definir os meus objetivos e eu entendi que algumas perguntas são mais importantes do que eu apenas dar um certo caminho definido. E eu preciso refletir, eu mesmo, sobre o que eu quero seguir. É preciso eu refletir do que eu ter uma fórmula pronta que eu possa replicar. E cada pessoa vai ter um jeito de viver, vai ter um contexto diferente. Então, eu não vou te dar uma fórmula rápida. Fechou? Estamos combinados? Então vamos lá. Como definir um objetivo? A primeira pergunta que eu faço para ti é sobre o que tu deseja viver. Qual que é teu desejo? O que tu mais quer na tua vida? Tu não consegue definir um objetivo sem tu entender o que tu quer viver. Eu vou te dar um exemplo. Te dar um exemplo de relacionamentos. Mas isso tu pode... Na verdade, vamos pegar um outro exemplo para ficar mais palpável. Vamos pensar em trabalho.
Daí tu pode ampliar isso para qualquer área da tua vida. Bom, o que eu desejo viver em relação ao meu trabalho? Dando exemplo hipotético. Bom, eu sou estudante de psicologia. O meu sonho, o meu propósito é ter uma clínica para eu ajudar pessoas a viverem com mais qualidade de vida. Esse é meu propósito, esse é o meu significado. Eu desejo viver isso. Bom, eu desejo viver isso. Agora, é para mim? É para mim ou é para os outros? Eu estou definindo o que eu quero viver a partir de mim ou a partir dos outros. Esse desejo que eu te falei sobre querer abrir uma clínica é para mim ou é para os outros? Bom, eu estou fazendo isso pois é o que eu quero, ou é porque a minha família quer, ou é porque eu escutei em algum lugar que é o melhor, que é o que vai me dar mais dinheiro? Por quê? É para ti ou é para os outros? Se a resposta for para os outros, tu para por aqui e tu retorna à pergunta anterior, pois o que tu definiu não é para ti. E um objetivo, ele tem que ser para ti. A definição de um objetivo tem que ser para ti. Tu não pode viver para seguir o objetivo dos outros. Tu deve viver para seguir os teus objetivos, para viver para si. Então, retorna na questão anterior, na pergunta anterior, e responda novamente, e a partir disso tu segue de novo. Segue esse vídeo. Então, é para ti ou é para os outros? Terceira coisa, quais são os prós e quais são os contras dessa decisão, desse desejo? Bom, meus prós? Bom, eu vou viver o que eu desejo. Eu vou ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida. Contras? Talvez demore para eu conquistar isso. Talvez não seja tão rápido. Eu ainda estou na faculdade. Talvez demore 5 anos. Talvez eu tenha que estudar muito mais. Esse seria um contra? Talvez. Não vejo que sim, mas seria um ponto importante a colocar na balança. Então tu precisa definir quais são os prós e quais são os contras. Os contras, tu não precisa colocar como algo ruim, mas tu pode colocar talvez alguma dificuldade que tu possa encontrar no caminho. E tu precisa definir isso, entender quais são os prós, quais são os contras. Qualquer mudança, qualquer coisa na nossa vida vai ter prós e vai ter contras ou dificuldades a serem percorridas. E tu precisa desse entendimento. E se tu olhar e falar, não, tá tudo bem, estou disposto a isso, bom, beleza, então é para ti. Então, segue firme. Se tu disser, não estou disposto a viver isso, não vale a pena nem tu tentar. Tu precisa estar disposto. Se tu não estiver disposto, é melhor tu nem começar, pois se tu não estiver disposto, tu vai se frustrar e vai ser pior. Então é preferível que tu pare e tu escolha, defina outro desejo que tu quer alcançar e que tu esteja disposto a seguir independente dos contras, independente das dificuldades. Então, definido isso, entendido, compreendido quais são os prós e quais são os contras, tu vai se perguntar, o que tu pode fazer? O que tu pode fazer para chegar mais perto desse objetivo, desse desejo? O que tu pode? Pensa uma coisa, só voltando lá atrás do o que tu deseja viver. O meu objetivo é formar a clínica, mas o meu significado de vida qual que é? O meu significado de vida é ajudar as pessoas. Esse é meu significado maior, meu objetivo para alcançar isso é formar uma clínica, entendeu? Então, algo maior sustenta o meu objetivo. Então, o que eu posso fazer para chegar mais perto desse objetivo? O que eu posso fazer para ser mais fácil construir essa clínica? Bom, eu preciso estudar bastante, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso me mostrar para as pessoas, eu preciso compartilhar a minha mensagem e me conectar com aquelas pessoas que gostariam da minha ajuda e que se conectariam comigo também. Então eu preciso entender, tu precisa entender
o que que tu pode fazer para chegar mais perto? Bom, eu tenho que estudar mais, tenho que fazer uma especialização, eu tenho que fazer um curso específico, eu tenho que aprender mais contabilidade, eu tenho que aprender mais empreendedorismo, eu tenho que aprender como abrir uma clínica, como abrir um CNPJ, por exemplo. Tu precisa se fazer essa pergunta porque assim tu entende o que tu precisa. O que tu precisa fazer para chegar mais perto desse objetivo, para alcançar esse objetivo? A partir disso, tu vai começar a entender o que tu precisa fazer de ação diária. Então, a partir dessa pergunta, do que tu pode fazer para chegar mais perto dos teus objetivos, tu precisa se perguntar: como que eu posso manter uma ação no meu dia a dia para chegar mais perto desse objetivo? Então, a gente entendeu na pergunta anterior o que tu pode fazer. Bom, estudar mais. Qual ação eu preciso ter no meu dia a dia? Estudo diário. Eu preciso estudar diariamente contabilidade, eu preciso estudar diariamente sobre empreendedorismo. Eu preciso diariamente compartilhar a minha mensagem. Bom, tu já sabe então agora qual ação tu tem que fazer para tu ficar mais próximo do teu objetivo. A partir dessa ação, a partir da definição dessa ação que tu precisa ter no teu dia a dia, tu começa a ter um plano de ação. E a partir disso tu consegue se organizar melhor no teu dia a dia, colocar na tua agenda diária, colocar nos teus planos diários o que tu precisa fazer. Então, definir um objetivo é basicamente isso. É tu ter a compreensão do que tu quer alcançar, entender o que tu precisa fazer para alcançar esse objetivo, e esse objetivo deve estar alicerçado em um significado maior, e a partir do entendimento do que tu precisa fazer para chegar mais perto desse objetivo, tu começa a fazer um plano de ação, de como que tu pode se organizar melhor, como que tu pode aplicar essa ação de acordo com o teu contexto. Isso é muito importante. Tu vai precisar olhar para o teu contexto e entender como que tu pode encaixar essa ação no teu dia a dia. Tu precisa olhar para o teu contexto, certo? Entendido essa parte? Entendido essas perguntas? Se eu fosse tu, eu voltaria nessas perguntas e eu refletiria. Eu vou te repetir as perguntas e daí depois a gente continua no próximo tópico desse vídeo, certo? Então a primeira pergunta novamente, vou repetir. O que tu deseja viver? Anota. Primeira pergunta, o que tu deseja viver? Segunda pergunta, é para você ou é para os outros? Terceira pergunta, quais são os prós e quais são os contras, as dificuldades que tu pode ter nesse caminho, nesse objetivo? Quarta coisa, o que tu pode fazer para chegar mais perto desse objetivo? Quinta pergunta, o que tu pode fazer no teu dia a dia para chegar mais perto? A quarta pergunta é mais abrangente, o que tu pode fazer num geral, e a quinta pergunta é o que tu pode fazer no teu dia a dia, é aplicado ao teu contexto, certo? Entendido? Então a gente vai agora para o próximo tópico que também é bem importante. Quando tu define um objetivo, quando tu começa a agir diariamente para alcançar um objetivo, tu precisa entender que o caminho não é linear. O caminho de alcançar um objetivo não é linear, é sinuoso. E tu precisa estar disposto a fracassar. Tu precisa estar disposto a errar. Tu precisa estar disposto. Quando eu entendi isso, a minha vida literalmente mudou, meu modo de agir mudou. Porque eu entendi que, bom,
para eu alcançar o meu objetivo, eu vou errar, eu vou fracassar, e está tudo bem, faz parte desse processo. Mas eu preciso estar disposto a me levantar independente do fracasso. Eu preciso me manter em pé independente do fracasso, pois o fracasso ele virá. A falha virá. Busca histórias de pessoas de sucesso. Busca histórias de pessoas que realmente conquistaram uma riqueza a partir de seus esforços. E tu vai ver que todas essas pessoas tiveram uma história de fracasso também. O fracasso foi equivalente ao seu sucesso atual. Então o fracasso ele vai existir e tu precisa estar disposto a se levantar. E uma outra coisa, se levantar, caminhar, seguir em frente, depende só de ti. Não depende de outra pessoa, não depende dos outros. Depende apenas de ti. Alcançar um objetivo depende de ti. Claro que o teu contexto ele vai te influenciar de certo modo, isso a gente não tem como negar, mas caminhar, estar disposto a seguir os teus sonhos, só depende de ti. Se levantar frente a um fracasso, depende apenas de ti. Vai ser doloroso, não vai ser fácil, mas eu te garanto que depois que tu levanta do fracasso, tu levanta mais forte. Só que tu precisa tomar essa decisão de levantar ou de desistir. Só que desistir vai te levar para um lugar de automatismo, vai te levar para um lugar de frustração e vai te levar para um lugar de alienação. Então, se tu deseja viver a vida dos teus sonhos, tu precisa se levantar. Tu precisa assumir o controle da tua vida. Tu precisa entender que é tu no teu processo. Que tu depende apenas de ti. Tu depende das tuas decisões. E que tu depende também dos teus pensamentos. Tu depende de tudo isso, tu depende dos teus pensamentos, das tuas emoções, das tuas ações. Tu precisa assumir o controle do teu processo e não terceirizar a responsabilidade da tua vida sobre outra pessoa. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar a definir, o meu objetivo aqui é te ajudar a definir um objetivo para ti, de modo que ele seja único para ti. Tu precisa assumir a rédea da tua vida. E tu precisa parar de tentar agradar as outras pessoas e tu precisa parar de tentar suprir as expectativas dos outros. Tu precisa entender que o caminho é teu, o processo é teu, a vida é tua. E se tu deseja ser o protagonista da tua história, se tu deseja viver com significado e com uma boa saúde mental, tu precisa assumir o controle da tua vida. Tu precisa ter um objetivo definido. Tu precisa levantar quando cair. Tu precisa se manter em pé. Tu precisa manter a confiança em si mesmo. Tu precisa manter a fé em si mesmo. E tu precisa enxergar a tua própria capacidade de levantar. E tu precisa acreditar em ti. Se tu deseja ser o protagonista da tua história, tu precisa estar disposto a caminhar muitos dias e a levantar se tu tropeçar ou se tu cair no meio do caminho. Eu espero que, honestamente, eu espero que a partir desse vídeo tu tenha refletido sobre a tua vida, tu tenha refletido sobre os teus objetivos e sobre como que tu está agindo atualmente. E eu espero que tu pegue as perguntas desse vídeo, se tu não anotou, volta esse vídeo um pouco atrás e anota as perguntas e olhe para os teus objetivos, olhe para todo o teu processo, pois se tu não olhar, tu não vai viver para ti. E se tu não vive para ti, tu não é o protagonista da tua história. E se tu não é o protagonista, bom, tu apenas está perdendo tempo. Tu apenas está gastando o teu tempo. Se tu não quer gastar mais o teu tempo, comece a usar
com sabedoria o teu tempo, certo? Depois desse vídeo, se tu aplicar tudo que eu falei aqui, se tu responder todas as perguntas, se tu realmente focar no que eu disse, tu vai ter uma clareza maior de quais são os teus objetivos e de que tu precisa fazer e do que tu precisa fazer. Certo? Mas tu precisa olhar para si. Tu precisa olhar para si e tu precisa ter esse momento. Fechou? Tu precisa estar disposto. Guarda isso. Esteja disposto. Se fez sentido para ti esse vídeo, se tu refletiu sobre alguma questão desse vídeo, coloca aqui nos comentários. O objetivo desse canal é criar um espaço de conversa, um espaço de acolhimento e que tu possa também expressar o que tu pensa, expressar as tuas ideias, visões também. Coloca aqui nos comentários se tu tem alguma dificuldade em definir algum objetivo, se tu teve alguma dificuldade em alguma pergunta que eu te fiz também nesse vídeo, pode colocar aqui, fica à vontade, esse espaço aqui é teu, espaço de troca e que eu olho tudo e que eu respondo também. Fechou? A gente está junto e a gente se vê na próxima. Não se esquece de uma coisa muito importante, que eu sempre falo no final do vídeo e que é muito importante para que tu fique mais conectado em si. E isso é a última palavra, a última frase que eu falo aqui, que é mergulhe mais.